Muito boa tarde a todos vocês aqui com o Pai Juca de Oxóssi e o programa Energias do Bem, né? As melhores vibrações são sempre para cada um de vocês. Nós estamos hoje aqui na Astral TV, né? Para poder passar aí para vocês toda essa energia maravilhosa desse programa, essa energia dessa casa acolhedora, que é muito importante estar com cada um de vocês em cada momento oportuno. Ou seja, esse programa Energias do Bem, todas as sextas-feiras, aqui, para levar para sua casa a melhor energia, a melhor sintonia espiritual. E hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, né? É aquele tema que nos leva à maior concentração de decisão sobre que caminho seguir. Por quê? Porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está dizendo somente de religião, umbanda e candomblé. Várias vezes o Pai Juca gosta de passar para vocês que a espiritualidade ela está ligada à música, à arte, enfim. Em vários programas, né, aqui do Energias do Bem, o Pai Juca passa para vocês, todos que estão aí em casa, querendo entender um pouquinho mais sobre o chamado. O tema de hoje é o chamado para a espiritualidade. Quando eu me refiro sobre o chamado para a espiritualidade, eu quero tratar de um chamado para a religião de segmento Umbanda ou Candomblé. Pai Juca, como que a gente sabe se é a hora, se é o momento, se é a necessidade da gente entrar dentro de uma casa e passar a frequentar como um filho, tá? Como um filho. Então o chamado para a religião, ele acontece por momentos da sua vida. Algumas pessoas vão para o amor, outras vão pela dor, outras vão de repente. Sabe quando o Pai Juca quer dizer o de repente? O de repente quer dizer o seguinte: eu fui conhecer a casa do Pai Juca com uma amiga, cheguei lá, gostei. Esse é o de repente. Mas esse de repente não tem algum significado para a espiritualidade? Tem. Você foi escolhido, você foi chamado, você foi tocado por essa força maior que é dos nossos orixás, das nossas entidades. Quando a gente adentra uma casa de umbanda, um terreiro, a gente busca sempre a palavra da entidade. Ou seja, de um preto velho, de um caboclo, de um baiano, de um marinheiro, enfim, de uma entidade que toque o nosso coração. Às vezes a gente está em casa, a gente está passando por tantos problemas e a gente olha para o céu pedindo assim: Senhor, me dá uma luz, me dá um caminho, me dá uma ajuda. Não é assim? E o que acontece? Você vai lá e pensa, fala: eu vou procurar um lugar que te bate a oportunidade. Vou no terreiro. Vou lá no terreiro, eu vou falar com o preto velho, eu vou falar com o caboclo, vou falar com o Exu, não importa. Né? Você pode ir até o terreiro para falar com qualquer entidade. E ali você se desabafa, você recebe orientações e você passa a frequentar aquela casa. Você vai como, principalmente na Umbanda, a gente diz que a pessoa vai como um consulente, como um assistente, né? Onde eles ficam sentadinhos sobre a cadeira, o banco, para ver a cerimônia do culto religioso, que Umbanda e Candomblé também se refere a cultos, tá, gente? Então, seja um culto das entidades, né, que é um culto, é uma casa religiosa. O culto não está ligado só à igreja, porque é o hábito, as pessoas falam assim: eu vou ao toque, eu vou para o barracão, eu vou para um candomblé, eu vou para a sessão. Não importa, é um culto, é uma cerimônia religiosa que está se acontecendo ali, naquele momento. Então, quando está acontecendo essa cerimônia religiosa, a gente passa a assistir, a gente passa a sentir bem. Aí você vai lá no terreiro, no meu caso, na minha casa são todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas. Então você vai lá assistir. Uma segunda, 2 segundas, 3 segundas, 4 segundas. Tem pessoas que na segunda vez que vai ao terreiro, ela já sente o chamado, ela já é tocada pela vibração espiritual, pela aquela força que toma seu corpo, e a pessoa já fala: poxa, vou entrar. É aqui, eu escolhi aqui. E aí a gente fala: meu Deus, vamos em frente. Na minha casa, por exemplo, eu falo: vamos lá, vamos conhecer. É uma troca de conhecimento. Porque não é só a pessoa que conhece a casa, o pai de santo, o dirigente da casa, o padrinho ou madrinha, não sei, cada um tem uma denominação. Na Umbanda, na sua maioria das vezes, as pessoas falam padrinho e madrinha. Para a expressão candomblé, a gente já fala mais pai de santo e mãe de santo. Enfim,
Cada um conduz a sua casa da melhor forma, da forma que lhe for passado, que for aprendido, né? Foi conhecido, é do seu conhecimento. Então você chega lá, você pediu a permissão para você entrar, você pede a permissão para a entidade chefe, você pede a permissão para o pai de santo, mãe de santo, enfim. Entrou, você vai passar a frequentar aquela casa como um filho. O que ocorreu neste caminho? O chamado. Outras pessoas têm um chamado, elas estão frequentando algum determinado lugar e elas são chamadas de repente para a sua mudança. Que, gente, com todo respeito, tá? Com a forma que eu lido, eu sempre digo para as pessoas, trocar uma casa de santo, um terreiro de umbanda, é com muita seriedade, com muito respeito. Não é simplesmente você, por uma vaidade. Dá-se tempo ao tempo, vai conhecer a casa. Casa religiosa, principalmente o nosso culto religioso, a nossa religião Umbanda e Candomblé, a gente lida com o ori, com a cabeça sagrada. Você já imaginou? Hoje você está na casa de um, amanhã no do outro, depois na do outro, depois na do outro. É uma forma, né? Então vocês vão dizer assim, poxa, por que o Pai Juca está dizendo isso pra gente, aqui os telespectadores da Astral TV? Por que o Pai Juca diz isso? Porque isso aqui é uma emissora, é uma casa grande, é uma casa transparente. Ela passa para vocês em vários horários sobre a espiritualidade, sobre a terapia, sobre o caminho. Então é importante que cada um de vocês se identifique com alguém. De repente você não se identifica com o Pai Juca, mas você se identificou com outro pai de santo, com outra mãe de santo. Não há problema. A maior importância que tem para eu estar aqui com vocês hoje é poder falar de uma forma transparente, de uma forma clara, e a gente poder chegar no momento de até nos conhecermos, como tem acontecido. Muitas pessoas terem ido até a minha casa, têm ido conhecer, né, o axé do Pai Juca de Oxóssi, o Pai Juca que lida com Umbanda e Candomblé, Umbanda todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, nós temos as sessões de Umbanda. O Candomblé em si são as funções ligadas aos orixás, é o jogo de búzios, são os ebós, né? Tudo tem uma separação. É uma forma que, assim, a casa é a mesma, mas a conduta é para cada segmento. Uma vez me perguntaram, olha só que legal, isso é muito importante nesse tema, o chamado. Uma vez me perguntaram assim, por que o senhor toca Umbanda e Candomblé? E a minha resposta foi, amar os dois e sem ter que escolher um. Muitos filhos de santo, quando chegam na minha casa, eles chegam com aquela fé, com a confiança na Umbanda. E eles precisam, às vezes, dar o segundo passo, que é iniciar-se no Candomblé. Então, para quê? Se eu sou iniciado no Candomblé desde os meus 10 anos de idade, eu me iniciei ao Candomblé ainda criança, olha, fazem anos, 1990. Então, o que acontece? Eu me iniciei ao Candomblé, a minha iniciação, eu fui por amor ao Candomblé. E já bem jovem, tá? Fui lá, escolhi. Vou seguir minha casa, vou construir minha casa, vou... Enfim, gente, as coisas quando tem que ser, elas realmente acontecem. E foi algo que foi, assim, incrível na minha vida, porque a espiritualidade, ela tocou meu coração desde criança, e assim fomos. E assim estou até hoje. Então, a minha casa é Umbanda e Candomblé, separadamente, os cultos, tudo, tá? Nós temos os quartos de santo, nós temos o nosso local sagrado da Umbanda, né? A gente usa o mesmo espaço, o mesmo salão, mas com muito respeito sempre. E eu digo para todos vocês, eu amo a minha Umbanda, eu amo o meu Candomblé. Então é assim, se vocês tiverem vontade de conhecer a minha casa, as portas estão abertas, vocês vão conseguir entender o que é uma energia tão grande de duas forças em uma só. Você não tem que buscar dois pais de santo, você tem um único pai de santo que consegue te auxiliar no lado Umbanda para aquelas pessoas que têm as suas entidades, seu preto velho, seu caboclo, seu baiano, seu marinheiro. E para as pessoas que têm o seu orixá, necessitam das suas iniciações, dos seus boris, né? Então, no chamado, a gente é tocado por uma força maior. Então, a gente é tocado
por aquele momento. E quando a gente é tocado por aquele momento, o que acontece na vida da gente? A gente só tende a crescer, a gente só tende a se transformar cada vez mais. Então, assim, para você que busca um lugar, para você que está aí tentando se encontrar, às vezes passando por atribulações profissionais, sentimentais, saúde, precisa de uma orientação, deixa seu coração agir, deixa o seu corpo seguir aonde você tiver que ir. Nem sempre o lugar, quando é bom para sua amiga ou para o seu amigo, para o seu namorado, pode ser bom para você. Só você é capaz de escolher a casa que você vai frequentar. Só você é capaz de sentir o chamado para a espiritualidade. Só você vai ser capaz de sentir a força maior, se é para a Umbanda, se é para o Candomblé. As pessoas, quando chegam lá em casa, elas chegam e elas falam assim para mim: nossa, como é gostoso, Pai Juca, frequentar a sua casa. É tão contagiante, a gente vê o carinho, a gente vê o respeito. E isso que é o que eu venho aqui. Essa é a minha missão. Eu tenho uma missão aqui, tanto com a Rádio Vibe Mundial, tanto com a Astral TV. Eu tenho uma missão. Isso foi dado como uma missão para que eu estivesse aqui para poder levar o melhor da espiritualidade a cada um de vocês, o melhor do que eu tenho a oferecer, que é o quê? A minha fé, o meu amor, a minha confiança e o meu respeito. Então, gente, é tão gostoso e é tão mágico você sentar aqui, olha, eu sento aqui, neste local, eu chego neste local e sinto a energia, eu sinto a força, eu sinto a vibração e eu sinto também aquela energia de cada um de vocês que se programa para poder estar assistindo o programa do Pai Juca, o Energias do Bem. Para você que às vezes fala assim: o Pai Juca, ele é decidido, o Pai Juca fala calmo, o Pai Juca fala muito rápido, mas vocês estão aí, ó. Nós estamos ligados numa única força, que a gente descobre cada dia mais como é importante, como é maravilhoso ter o seguimento à espiritualidade. Então, para não te restar dúvidas sobre o chamado à espiritualidade, você vai sentir. Você vai sentir, muitas vezes, as pessoas frequentam algumas outras religiões, como acontece na nossa, tá? Não é assim, dizer, sai do terreiro e vai frequentar outra religião. Não, acontece com pessoas também ligadas a outra religião, que elas fazem o quê? Elas também vão para o terreiro. Gente, e não é uma obrigatoriedade. Eu conheço pessoas que nasceram em famílias evangélicas e se descobriram hoje umbandistas, se descobriram hoje do candomblé. Como existem pessoas também que eu tenho filhas de santo, que elas têm filhos que foram lá criados dentro do terreiro e não se descobrem dentro do candomblé. E eu acho isso tão bonito, tão prazeroso, quando uma família senta à mesa e cada um pode levar a sua força, o seu aprendizado, através das suas religiões. Nós somos todos iguais. Quem criou o mundo foi Deus. Ele criou as diferenças religiosas, ele criou as diferenças na fala, na cor da pele, mas ele não criou uma única diferença. Todos nós somos iguais, nós temos um coração, nós somos dotados de sentimento e todos nós temos o nosso momento de chegada à Terra e o momento de partida. Então não existe religião que vai levantar alguém que já esteja lá falecido, já esteja morto, que vai levantar e vai... Não existe, todas são iguais e a gente tem que respeitar o espaço do próximo. E esse chamado à espiritualidade, ele traz para cada um uma reflexão. Porque se a gente passar aí, nós estamos aí no início de 2025, nós estamos vivenciando aí um novo caminho, a gente está cheio de esperança, a gente está cheio de novidade, a gente está cheio de querer, de vontades. E a gente coloca o quê? Eu acho que eu preciso de uma religião. Eu acho que eu preciso buscar um pai de santo. Eu acho que eu preciso de uma umbanda, de um candomblé. Não importa. O mais importante é você se encontrar com o seu eu. Quem já me acompanha há algum determinado tempo, eu sempre digo, tudo aquilo que a gente deseja depende do nosso equilíbrio mental. Se a gente tiver lá equilibrado, se a gente estiver concentrado no que a gente deseja, a gente tem êxito em tudo que a gente fizer. Então, para a espiritualidade agir na sua vida, você precisa também abrir seu coração. E o chamado, ele te chama. Aquele som, gente, dos atabaques,
Quem que não escuta o som dos atabaques e não se emociona? O coração não vai lá e pá, 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 pá. Faz. Por que que faz isso? Porque você está sendo chamado para aquela energia. A gente está num país que ele foi descoberto. Logo, a sua formação e a sua criação vem dos escravos que tocavam os seus tambores, as suas danças. Você já imaginou como a gente é rico em conhecimento e espiritualidade? Se a gente vai estudar lá atrás e a gente vê aqueles conflitos da Inquisição, né, com as bruxas, a gente já sabe que desde a sua história de fundação, a gente já tem o quê? Fundamentos ligados à espiritualidade. Quando falava assim, vai sacrificar a galinha, quando os escravos querem dançar e louvar os orixás na beira da fogueira. Então, quando a gente chega nos dias de hoje, né, hoje, eu, um homem formado, vou dizer para vocês, eu chego nos dias de hoje, eu vou olhando para trás e cada vez mais eu vou vendo a minha religião e vou olhando naquele espelho que me reflete a minha ancestralidade. E a gente já tem o chamado lá de pequenininho. Muitos são chamados ainda criança. A criança já se descobre. Eu, por exemplo, eu me descobri a espiritualidade criança. A minha história de mediunidade, ela vem, os meus pais são ligados à espiritualidade, né? Ao terreiro, meu pai, minha mãe, são excelentes médios. O meu pai tem um terreiro do Caboclo Pena Amarela, que na sua história de fundação, um terreiro de Umbanda, ele vem aí com mais de 50 anos, Então, assim, ele vem de uma história, eu não herdei a casa dos meus pais, tá? Eu não herdei, eu fundei a minha própria casa. O que eu herdei dos meus pais foi o quê? A energia espiritual, eu herdei a mediunidade, eu fui escolhido por Deus e escolhido pelos orixás. Então, eu tive um chamado ainda quando criança. E eu, quando criança, brincando na rua, jogando bola, eu fui curioso, eu queria tomar um banho que abria a coroa na época. E eles prepararam este banho lá no terreiro do meu pai e disseram que todos que tomassem daquele banho abriria a coroa. Os meus pais saíram e eu, muito levado, né? Eu entrei no terreiro, peguei um pouquinho do banho, tomei o banho na cabeça, sequei, não deixei vestígio, ninguém ficou sabendo e fui para a rua jogar bola com os meninos. Eu estava brincando. Olha só, gente, como é tão gostoso a gente saber da história, porque hoje as pessoas acompanham o Pai Juca, mas o Pai Juca lá atrás também teve uma outra vida, eu também tive uma outra história. Então fui criança como todo mundo, né? Fui levado, fui uma criança muito diferente, porque gostava muito de estudar, mas enfim, vamos concluir aqui. Então eu tomei o banho, e os meninos nesse dia, na rua, eles falaram, vamos entrar lá que a gente quer comer, vai dar doce lá, vai dar guaraná, e as festas muito farturosas, né, na casa, e subiram. Conforme a gente chegou lá no terreiro, a entidade do meu pai olhou para mim e disse, filho, está com a coroa aberta. Conforme ele já colocou a mão, eu já comecei a sentir. Senti. E ali se concentrou o meu desenvolvimento. Olha o meu chamado como foi diferente, mas também fui arteiro, né? E assim foi, assim eu tive um momento da minha vida. E eu escolhi. Logo depois eu comecei ao meu desenvolvimento, comecei a acreditar, porque é o que eu falo. A gente pode desacreditar no que está dos outros, mas quando está no corpo da gente, a gente tem a certeza. E a gente só pode realmente dizer que a espiritualidade é essa força, é esse encanto, é essa magia, quando a gente está dentro e a gente passa a entender. Por que eu falei assim, a gente pode desacreditar do outro? Porque às vezes a gente fala assim, aquela pessoa não está com nada. Quem somos nós para dizer quem está ou quem não está? Quem somos nós? Nós somos médiuns. Não existe uma regra para a mediunidade, para a espiritualidade, para as entidades. Não existe uma regra. O que existe é respeito. Então, quando a gente vai falar, cada entidade tem a sua forma de ser. Eu conheço um pai Joaquim que usa bengala, eu conheço um pai Joaquim que não usa bengala, eu conheço um pai Joaquim que gosta de chapéu de palha, eu conheço um pai Joaquim que não gosta de nada na cabeça. Quantas Marias temos no mundo? Uma diferente da outra. Então, pai Joaquim é um preto velho antigo, a sua energia é uma energia maravilhosa, mas não tem regra. Então, uns às vezes olham e falam assim, mas no meu terreiro a gente fica de sapato. Aí o outro fala, mas no meu terreiro a gente fica descalço. Gente, não é isso.
que vai dizer se a pessoa está manifestada ou não manifestada como uma entidade. A entidade é além, a entidade é a transformação. A entidade é tudo aquilo de bom. A primeira coisa que a gente olha quando a gente chega num terreiro é o seu dirigente, a sua conduta. Quando a gente vê as entidades em desenvolvimento, os seus filhos se desenvolvendo, a gente vai olhar e a gente vai descobrindo cada vez mais o que é, o que são e como eles fazem. Né? Por que eu falo o que é? Porque a entidade não é porque a entidade que ela precisa beber. Não é porque ela é entidade que ela é obrigada a fumar. Não tem uma regra. Então, assim, quando a gente se desperta para o chamado à espiritualidade, a gente tem que estar aberto com o coração e preparado, que cada um vai ter um tipo de entidade, cada um vai ter uma manifestação. E como ela se prova verdadeira? Com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com a nossa semana, com o nosso outro dia, com a nossa história, com o nosso corpo. Por quê? Tem pessoas que lidam com a espiritualidade, né, com as entidades, com banda e com candomblé, elas têm problema, elas têm dificuldade, elas têm desemprego, elas têm briga com o marido, elas têm briga com a esposa, não importa. Mas o que ela tem de diferente? Ela tem o seu orixá, ela tem a sua entidade para fortalecer, ela tem a sua entidade para dar direcionamento ao caminho espiritual. Então, para às vezes vocês não acharem assim, o Pai Juca, eu gosto do seu programa, às vezes parece que fica cansativo. Não é, esse programa, ele é criado justamente para isso, para trazer orientações para cada um de vocês. Você já imaginou você poder ter ali 30 minutinhos que você olhe para uma pessoa e ela consegue detectar através de você o que você tem vontade de perguntar, o que você tem curiosidade em saber, e você de repente olhar e dizer, poxa vida, o Pai Juca está ali. O Pai Juca está ali para quê? Para poder dizer para vocês, a espiritualidade, as entidades são maravilhosas. Se você, meu querido telespectador, né, desse programa Energias do Bem, estiver aí, estiver buscando uma casa, estiver buscando um local, um templo religioso, uma forma, se entregue, escute o seu coração, escute o que o seu coração vai lhe dizer, para onde ele vai conduzir o seu corpo. É só assim que você vivenciará a experiência de o chamado para a espiritualidade. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês que estiveram comigo hoje nessa tarde maravilhosa, né? Que é uma tarde para a gente bater um papo, para a gente ouvir, para a gente se concentrar, para o Pai Juca poder levar para vocês o melhor. Sempre o melhor, com muito carinho, com muito respeito, o melhor dessa energia, o melhor dessas entidades, o melhor dessa força. Que Oxóssi, o dono do meu Ori, abençoe a vida e o lar de cada um de vocês, dando fartura, dando alegria, dando paz, dando força. Não é tão gostoso a gente poder ser abençoado, mesmo que distante? A gente é abençoado através de uma televisão, através de um celular, Enfim, hoje nós temos tantos meios, né, de comunicação e que a gente tem como escutar palavras bonitas, palavras boas, palavras que nos motivam, palavras que nos ensinam como, de repente, vamos escolher essa minha religião, eu me apreciei. Por quê? Porque tem muita gente que desiste. Vocês já ouviram falar que tem muita gente que desiste da Umbanda, desiste do Candomblé. Por quê? Porque ela não escuta o chamado do seu coração. A gente tem que escutar. Só continua dentro da religião Umbanda e Candomblé aquele que realmente foi chamado. Não aquele que foi pelo entusiasmo, ou que foi porque o amigo, ou a amiga, o irmão, ou a irmã, ou alguém. Não. Só continua realmente aquele que sentiu o chamado. Tá certo? Quero agradecer a vocês por mais um programa lindo e maravilhoso, né? Com a presença de cada um de vocês. Se você tiver interesse em falar com o Pai Juca, né? Conhecer a casa do Pai Juca, tá aí, ó, passando para vocês aqui. Meu WhatsApp é o 11 997 24 70 37. As sessões são todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, tá? E as redes sociais. Pai Juca não é muito de rede social, mas automaticamente a gente vem crescendo aí, ó. Tem o @Pai Juca, tem o Família Odeaqueran e tem o Energias do Bem. Deixe lá
sua opinião, seu apoio, porque ninguém faz nada sozinho. Nós dependemos uns dos outros. E eu tenho consciência plena que eu dependo de cada um de vocês. Eu dependo do apoio de vocês para eu continuar aqui, para eu crescer, para eu poder levar a minha mensagem para o mundo. Eu dependo de que cada um de vocês estejam junto comigo todas as sextas-feiras, a partir das 15h30. Meu muito obrigado e muito axé.